salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz para nós iniciarmos mais uma das nossas aulas de história, tá bom? Então, eu já peço que você pegue aí o seu livro, de história, pegue aí uma caneta, um lápis, sente-se ou deite-se confortavelmente e eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Gente, antes de iniciar realmente o conteúdo, eu só quero passar um recadinho para vocês. Todas as atividades que estão presentes no livro, tá? Ao decorrer das aulas nós vamos avançando algumas páginas e algumas atividades nós não realizamos aqui durante a videoaula. Essas atividades vocês devem realizar, tá? Então realizem aí todas as atividades que estiverem nas páginas com conteúdo, que posteriormente nós vamos corrigi-las, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Tá na tela já para vocês. E nós paramos, a nossa última videoaula, a gente terminou ela falando sobre um dos reinos africanos, o reino de Gana. E nós estudamos que o reino de Gana ele acabou sendo dominado por outros reinos africanos. E principalmente esse reino de Gana, que foi o reino mais forte, o reino africano mais forte durante um período, ele foi atacado principalmente porque os seus inimigos, os reinos inimigos, queriam tomar o controle sobre as minas de ouro que existiam no reino de Gana, tá bom? Então o reino de Gana foi dominado e outros reinos tomaram o controle sobre as suas minas de ouro. E um desses reinos é o reino de Mali, mais um dos grandes reinos africanos e que nós estudaremos nessa aula de hoje. O reino de Mali, então, está na tela para vocês. Aqui em cima vocês têm um QR Code que ele pode ser acessado com o RA positivo. Façam acesso desse QR Code, lá tem algumas informações interessantes. Então, o reino de Mali ele estava localizado onde hoje nós temos os países Mali e Mauritânia, no continente africano. O fundador do reino de Mali foi um cara chamado Sundiata Keita. Sundiata Keita foi o líder desse reino de Mali, o fundador do reino de Mali. Então ele fundou o reino de Mali e determinou que a capital seria uma cidade chamada de Niamey. Estabeleceu o domínio do reino de Mali sobre as minas de ouro que antes pertenciam ao reino de Gana. E também conseguiu o monopólio sobre o comércio de sal das minas de Tagaza. Lembra na primeira aula que a gente falou, a gente viu um esquema no nosso livro que mostrava a rota do Saara, passando por diversas cidades, e a cidade de Tagaza era uma dessas cidades que estavam aí na rota do Saara, e era famosa por ter muitas minas de sal. Então, o reino de Mali, sob o domínio do Sundiata Keita, ele vai dominar as minas de ouro que pertenciam ao reino de Gana e também o comércio de sal da cidade de Tagaza. E na agricultura, que era outra das atividades econômicas desse reino, o reino do Mali produzia inhame e milhete, que eram a base da alimentação. Então nós temos aqui no reino de Mali 3 principais atividades econômicas. Nós temos aqui a exploração das minas de ouro, o monopólio do comércio de sal e a agricultura. Só que a agricultura aqui ela é voltada muito para alimentação, tá? Não tinha o intuito de vender esses alimentos, era realmente só para o consumo próprio. O reino de Mali, então, o rei desse reino, ele era chamado de Mansa. Mansa era o título que esse líder recebia, tá? E ele também, o reino do Mali, ele também é um reino que foi convertido ao islamismo lá no século XI ainda. Contudo, a população manteve ainda suas crenças animistas. Esse capítulo traz pra gente muito essa questão de crenças animistas ou animismo. E vocês, vamos lá, o que é animismo, professor? Animismo, ele é uma crença de que há um criador que criou o mundo e colocou um espírito em todas as coisas, em seres animados ou até em seres inanimados. Então, nas crenças animistas, todos os seres inanimados também possuem espírito.
Por exemplo, uma pedra possui espírito, uma árvore possui espírito. Entende? A água possui espírito, as montanhas possuem um espírito, as cachoeiras possuem um espírito. Então, as crenças animistas, um exemplo mais próximo que a gente pode relacionar às crenças animistas são as diversas crenças da cultura indígena. Na cultura indígena brasileira, nós temos diversas crenças animistas. Acreditam aí nos espíritos que protegem a mata, né? Nos espíritos das árvores, os espíritos dos animais, das rochas e da água. Então, uma crença animista, ela acredita nisso daí, que todas as criaturas e todos os seres animados ou inanimados possuem espírito. Então, o reino de Mussa, mesmo sendo um reino aí convertido ao islamismo, o povo ainda preservava as suas práticas animistas. E o que a gente tem de mais interessante nesse reino de Mali aqui, e que é uma história bem bacana que nós vamos ver agora aqui, é a seguinte: um dos reis do reino de Mali, um rei chamado Kango Mussa, que se traduz para como o rei dos reis. Então, esse rei aqui, Kango Mussa, era o rei dos reis. Ele fez uma peregrinação para Meca entre os anos de 1324 e 1325. Se você se lembrar dos nossos conteúdos do ano passado, a cidade de Meca é uma cidade sagrada para o povo islâmico. Então, lá nas bases do islamismo, nós temos lá que um dos preceitos é você fazer uma peregrinação para a Meca pelo menos uma vez em sua vida, se você for aí convertido ao islamismo. E o Kango Mussa, ele fez essa peregrinação entre os anos de 1324 e 1325. E segundo a história, o Kango Mussa, ele partiu do reino de Mali levando consigo 60 mil servos. É pouca gente? É muita gente, demais, 60 mil servos. Ele partiu com a quantidade de ouro, ele levou consigo uma quantidade de ouro correspondente a 3 milhões de libras. 3 milhões de libras esterlinas. Se você jogar aí no Google, você vai ver que 3 milhões de libras esterlinas convertidos para o nosso real vai dar algo em torno de 20 milhões de reais, se fosse na cotação de hoje. Então, se você imaginar que um rei parte do seu reino e vai para Meca carregando algo em torno de 20 milhões de reais, tudo em ouro. Ele era rico, era poderoso, não é? É dinheiro, não é? Então, Kango Mussa, só que ele fez o seguinte com esse ouro: ele foi distribuindo para quem passasse por ele nesse caminho de peregrinação, ele dava um pouquinho de ouro. Então ele saiu distribuindo ouro. Cidades em que ele passava, ele ia distribuindo ouro para as pessoas, ia dando ouro. E com isso o ouro, nesse período, se desvalorizou. Porque o que dá valor a um objeto é a sua raridade. Quanto menos se tem disponível, mais raro, mais caro. E agora, então, se todo mundo tem ouro, então não é algo tão raro. Então o ouro se desvalorizou nesse período, graças ao Kango Mussa, que distribuiu aí 3 milhões de libras pelo caminho. Você pode ver aí no mapa da página 9, que nós temos aqui uma ilustração, na verdade, né? Um mapa de 1375. E aqui na parte inferior do mapa você vai ter o Kango Mussa, esse daí que está com a coroa de ouro, um cetro dourado e uma pepita de ouro, e ele vai dar essa pepita de ouro para um berbere montado em seu dromedário. Então, essa representação do Kango Mussa distribuindo ouro por onde passava. Então, o exército do Kango Mussa, o rei dos reis, era composto de pelo menos 100 mil homens, dos quais 10 mil eram cavaleiros. Esse povo do reino de Mali, chamado de mandingas, os mandingas dominavam militarmente os povos conquistados e cobravam impostos. Daí a riqueza acumulada do Kango Mussa, porque todo o povo que ele dominava passava lá com seu exército dominando, ele cobrava altos impostos dos povos dominados e com isso ia acumulando capital. No início do século XV, após a morte do Kango Mussa, várias outras pessoas, começaram a disputar quem seria o novo rei do reino de Mali. E essas disputas enfraqueceram o reino de Mali. Disputas internas, um tentava assumir o poder, o outro derrubava, impedia que ele assumisse o poder. E todo esse conflito enfraqueceu o reino do Mali, E outros reinos rivais acabaram por atacar também e dominar o reino do Mali.
principalmente para também tomar controle sobre as minas de ouro e sobre o comércio de sal, que eram dominados pelo reino de Mali. E desta forma, também logo nós temos agora, nesse período, a partir do século XV, a presença dos europeus no continente africano. Lembra que os europeus se lançaram ao mar com seus navios, buscando chegar à Índia? Primeiro eles pararam na África e já tiveram contato com esse povo do reino do Mali e acabaram aí por influenciar na sua decadência. Seguindo aqui, nós temos outro RA positivo. Tem aqui então para você ver em realidade aumentada a mesquita de Djenné, que foi construída lá no século XIV e é patrimônio histórico da humanidade reconhecido pela Unesco. Pega seu celular, pausa esse vídeo e olha aí no RA positivo a realidade aumentada da mesquita de Djenné. Fica no meio do deserto. Partindo aqui, nós temos o próximo reino, que seria o reino de Songhai. É o último dos grandes reinos que nós vamos estudar nessa unidade, tá bom? O reino de Songhai era um antigo aliado do reino de Mali. Quando o reino de Mali ficou enfraquecido, o reino de Songhai ele acaba por obter autonomia. Ele era aliado, ele era parte do reino de Mali. O reino de Songhai fazia parte do reino de Mali. Quando o reino de Mali se enfraquece, o reino de Songhai acaba declarando independência, né? Fica autônomo. Então, o reino de Songhai tem como capital a cidade de Gao, tá? E aproximadamente ali no século XV, o cara chamado Ali Ber se torna o primeiro imperador do reino de Songhai. E também era um reino muçulmano. Até o fim de 1460, o reino aqui de Songhai ele vai conquistar muitos reinos vizinhos. Muitas cidades vizinhas vão ser conquistadas pelo reino de Songhai. Inclusive o que restava do reino de Mali. O reino de Mali já enfraquecido, bem fraquinho agora, vai ser conquistado pelo reino de Songhai. Dominou então as minas de ouro e também as minas de sal. E nesse momento aqui vai dominar também o comércio de escravizados, tá bom? Nesse momento eu quero que você pause esse vídeo e leia essa atividade que está na seção Interpretando Documentos. Então você pausa esse vídeo, realiza essa atividade. Depois de ter realizado, você dá play no vídeo que nós vamos respondê-la, ok? E aí, já conseguiu responder? Entendeu? Então a questão nos pergunta: no texto sublinhe um argumento que comprove a seguinte afirmação: a conversão ao islamismo não exclui as práticas animistas entre a população de Songhai. E aí, você sublinhou qual parte do texto? Sublinhou? Bacana. Vou te falar onde está a resposta, tá? Então ele está dizendo que a conversão ao islamismo manteve as práticas animistas. Então aqui no texto, na segunda linha do texto, no finalzinho da segunda linha, começa assim, ó: adoram os ídolos. Você vai sublinhar então essas três palavrinhas lá na segunda linha, no final da segunda linha, depois dos três pontinhos: adoram os ídolos. Então a adoração a ídolos aí, no caso o povo do reino de Mali, né? Na verdade do reino de Songhai, continuava a adoração a seus ídolos, como adorar o espírito que existe na água, o espírito da natureza. Essas são práticas animistas que existiam. Então a adoração aos ídolos era uma prática animista, ok? Vamos seguindo aqui então, tá tudo bem? Tá dando para entender essa aula? Beleza, vamos lá então. Página 11. Página 11 aqui agora. Vamos lá. Tombouctou era a porta de entrada, então, do comércio pelas rotas do Saara. Lembra lá daquele mapa, daquele esquema que a gente viu na primeira aula? Tombouctou ficava aqui no extremo sul do continente africano, já na África subsaariana. A cidade de Tombouctou fazia parte do reino de Songhai. A cidade era bastante organizada, contava com exército profissional, coleta de impostos, centro de estudos que atraía estudiosos de diversas regiões. Os governantes eram os Asquias. Asquias era o nome dado aos governantes da cidade de Tombouctou. Então esses Asquias controlavam a cobrança e o recebimento de impostos.
Além do sal e do ouro, os búzios eram usados como moeda de troca nas transações comerciais. Então, novamente, gente, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Nos reinos africanos, aqui até o século XV, até o século XVI, a gente tem que entender que sal e ouro são os principais produtos, são as principais moedas de troca que existiam nesses reinos. Se falar, mas aqui está dizendo que o búzios também, sim, os búzios também eram moeda de troca, mas eles não tinham tanto valor quanto o sal e o ouro, tá bom? Os povos vizinhos, vamos lá, decadência agora do reino de Songhai, né? Os povos vizinhos, principalmente vindos do Marrocos, vamos lembrar, o reino de Songhai está na África subsaariana, está aqui abaixo do Saara, no sul do continente, e nós temos lá os povos do Marrocos, lá no norte do continente, lá na África setentrional, a África que está no deserto do Saara. Então, esses povos vindos do Marrocos desejavam tirar de Songhai o predomínio sobre as minas de sal. Olha lá, as minas de sal de novo dando confusão. Todos os três reinos aqui, todos disputando as minas de sal, as minas de ouro durante os seus períodos. E agora os povos do Marrocos também desejam assumir o controle sobre as minas de sal que estão sob o domínio do reino de Songhai. E lá no ano de 1591, o reino de Songhai vai ser derrotado pelos povos marroquinos, que utilizaram uma arma desconhecida, o arcabuz, que também a gente conhece como espingarda. E da onde que apareceu essa espingarda no reino africano? Como que chegou na África essa espingarda, gente? Que o povo de Songhai não conhecia tal arma, olhou e falou, cara, que é aquilo? E aí, aquela arma de fogo que atirava uma arma letal, né, que não dava chance. E como que chegou no reino africano, gente? Como que chegou na África? Essas espingardas foram compradas pelos povos marroquinos dos europeus. Sim, os povos europeus que saíram com seus navios no período das grandes navegações tinham a intenção de chegar à Índia e acabaram naquela ideia de fazer o contorno do périplo africano, lembra? Acabaram por parar ali na África, encostaram ali, atracaram seus navios e encontraram algumas pessoas interessadas em comprar alguns produtos, né? Entre eles a espingarda. Então esses povos do Marrocos compram essa espingarda e utilizam essa arma para dominar povos vizinhos, né, que ainda não tinham acesso a tal armamento. Nós vamos continuar esse conteúdo na próxima aula, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar esse conteúdo. Nesse momento eu quero que você realize, olha, vamos deixar uma atividade para vocês, uma atividade bem bacana. Eu quero que vocês realizem as atividades presentes nas páginas 5, tá? Na página 5. E eu quero que você realize na página 6 somente as atividades número 4 e número 5 da página 6, tá? Então, olha lá, caderno de atividades, todas as atividades da página 5, tá? E aí na página 6 eu quero que você realize somente as atividades número 4 e número 5, tá? Da página 6. E essas atividades nós vamos corrigir posteriormente, tá bom? Então essa aula vai ficando por aqui, o conteúdo nós continuamos no próximo vídeo, tá bom? Foi um prazer ter você comigo até agora, eu te espero na próxima aula, hein? Um abraço, tchau!